Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 8, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Determine as coordenadas das extremidades do diâmetro da superfície esférica x² mais y² mais z² menos x mais 3y mais z menos 4 igual a 0 e que é paralelo à reta x mais 1 igual menos y mais 5 igual z menos 7. Bom, para facilitar aí a resolução, vou fazer uma representação do que estamos procurando e o que temos. Primeiramente, vou fazer a representação da superfície esférica que foi dada, tá? De forma aí genérica no espaço, vou fazer só a representação aí de uma superfície esférica. Então, foi dada uma superfície esférica, tá? Dessa superfície esférica que foi dada uma equação geral da superfície esférica, ele quer encontrar, a gente quer determinar aí, as coordenadas das extremidades do diâmetro. Então, eu vou pegar aqui e vou desenhar um diâmetro. O que seria um diâmetro? Pego uma extremidade, outra extremidade, passando pelo centro. E isso seria o diâmetro. Qual seriam as extremidades? Seria achar esse ponto aqui, que eu chamo, seria um ponto P qualquer, ou esse ponto aqui, ponto P1 e ponto P2, né? Esse aqui eu vou chamar de P igual a P1 e esse aqui P igual a P2. Então, o nosso objetivo é achar esse P1 e esse P2. São as extremidades de um diâmetro, tá? E a gente tem a condição que para ser o diâmetro tem que passar aqui pelo centro da nossa superfície esférica. Bom, para achar esses pontos, além da equação geral da superfície esférica, foi nos dados uma condição, que esses pontos é paralelo a uma determinada reta. Vou chamar essa reta de T, tá? Para dar uma classificação para ela. Vou vir aqui nessa reta que forma o diâmetro e vou desenhar uma reta paralela a ela. Essa é a reta T, tá? Bom, de uma reta a gente consegue tirar lá, né? Se a gente pegar e escrever uma equação de reta de forma aí geral, seria x, que é um ponto qualquer da reta, é igual a um ponto conhecido mais um parâmetro vezes aí um vetor diretor da reta. Vou chamar de vetor t. Vou colocar aqui lambda como parâmetro e o vetor eu vou chamar de vetor t, que é o vetor diretor da reta. Então, ele deu uma equação aí, né, na forma simétrica da reta, e a gente pode tirar dela um ponto e um vetor. O que mais me interessa é um vetor. Por quê? Porque eu quero encontrar esse ponto P1 e esse ponto P2. O centro da superfície esférica a gente pode retirar da equação geral, a gente tem que desenvolver. Aí a gente consegue, então, criar um vetor que vai de C até esse ponto P. Tanto pode ser para lá quanto para cá. O vetor seria CP. CP, vai de C a P. Como eu tenho uma reta paralela e eu tenho um vetor dessa reta, a gente pode, a partir desse vetor da reta, então, esse vetor dá a direção dela, um vetor T. A partir do vetor, a gente pode escrever um versor. O que seria um versor T? Seria pegar o vetor, né, e dividir pelo módulo. Se a gente pegar esse versor, a gente pode escrever o vetor CP em função do módulo dele, tá? Quem que seria uma função do módulo? Seria o módulo de CP, né? Escrevendo o vetor em função do módulo dele, vezes o versor, que está dando a direção, que seria o versor T. O módulo de CP, como a gente está falando de superfície esférica, nada mais é do que o próprio raio dela. Então, temos aí que é o raio vezes um versor T. Como a gente quer achar esse ponto P, o que é
aqui o vetor CP é o ponto final menos o ponto inicial, igual a um módulo, que é o raio da superfície, vezes um versor T. Então, o ponto P que a gente procura aqui vão ser aí duas condições, né? Vai ser o ponto C lá, mais, vou colocar aqui mais ou menos, né? O RT. Por que eu coloquei mais ou menos? Porque o ponto P pode ser uma condição para cima, pode ser uma condição para baixo, né? Considerando aquele desenho que eu fiz. Para um lado, para o outro, depende aí. Essa reta pode estar de qualquer forma, inclinada, né? Lembrando que o diâmetro é sempre de dois pontos aí de extremidade que passam pelo centro. Aqui eu teria o diâmetro, talvez seja aqui que esteja o meu ponto P1 e P2. Não sei onde está localizado, mas com essa equação aqui, eu consigo determinar esses pontos. Bom, agora que eu sei como determinar, eu preciso achar o centro da superfície esférica, o raio e esse tal versor aí que vai vir da reta. Então, começando pela equação geral aí da superfície esférica, a gente tem que fatorar ela. Então, a gente escreve os termos juntos. Ó. A gente pega o x² e o menos x. E coloca entre parênteses. Aí, mais, pega o termo do y² e junta com mais 3y. Mais 3y. Mais, pega o termo do z² e junta com o termo do mais z. O que é número a gente joga para o outro lado, que fica lá do outro lado, mais 4. Agora aqui a gente completa o quadrado perfeito. Como que a gente completa o quadrado perfeito? Mantém a variável, que tem que estar positiva, então mais x. Mantém o sinal, menos. O valor que acompanha aqui, que é 1, a gente divide por 2, fica meio. Aí fecha o parênteses e leva ao quadrado. Esse valor que a gente está aqui subtraindo, né? Esse valor que está aqui, a gente subtrai ele ao quadrado. Então, fica menos 1/4. Aí, mais, faz a mesma coisa para esse termo. Mantém a variável que é o y, mantém o sinal. Pega o valor que está aqui acompanhando a variável y, divide por 2. Eleva ao quadrado e subtrai esse valor ao quadrado. Então, em cima fica 9, embaixo fica 4. Mas, fazendo isso para o z, a gente tem que z, pega esse valor que é 1 e divide por 2, fica meio, eleva ao quadrado e subtrai meio ao quadrado, que fica 1/4. Isso é igual a 4. Então, a gente tem aí x menos meio ao quadrado, mais y mais 3 sobre 2 ao quadrado, mais z mais meio ao quadrado. Aqui, juntando os termos, 4. Aí a gente vai pegar aqui 1/4 mais 9/4 mais 1/4, né? Menos, menos e menos, vai juntar. Em cima vai ficar menos 10, menos 11/4. Então, vai passar para o outro lado. 4, como o denominador é igual, né? O 4 está lá. Mais o termo que vai vir de cá, 11/4. Calculando tudo isso daí, a gente vai achar 27/4. Então, dessa equação que agora está na forma reduzida, a gente pode tirar o centro aí da nossa esfera, superfície esférica, que vai ser o meio, né? O valor que zera aqui esse termo. O valor que zera aqui para o y é menos 3 meios. E o valor que zera aqui seria menos meio para o z. E o valor do raio, esse termo aqui, raio ao quadrado, é igual a 27/4. Então, a gente tem que o raio é a raiz quadrada de 27/4, que a gente pode simplificar, que fatora o 27, que dá 3 ao cubo. Então, o 3 vai para fora, cortando com a raiz, e um 3 fica lá dentro. E a raiz de 4, 2. Então, esse é o raio. E agora, para completar a nossa resolução, falta achar esse tal de versor, né? Primeiro, a gente acha o vetor. A reta está escrita na forma simétrica. X mais 1 igual menos y mais 5 igual a z menos 7. Dessa equação, a gente já pode achar as coordenadas aí do vetor, tá? Como que eu acho? O parâmetro, ele vem aqui geralmente embaixo, que não está aparecendo. Ele está como 1 aqui embaixo, né? Que seria o valor aí
que tá realizando a divisão e seria o elemento neutro. Como está na forma simétrica, isso seria igualar a um parâmetro, que eu coloquei aqui como lambda. E aí, esse valor é o valor das coordenadas do meu vetor diretor, quando as coordenadas tá positivo. Então, é muito comum o pessoal pegar 1 e 1 e errar, porque o y está negativo. Então, se ficar na dúvida, né, vou mostrar aqui, ó, o vetor diretor, que eu chamei de t, tirando direto da equação, seria 1, né, o x está positivo e divide por 1. O y está negativo e divide por 1, troca o sinal, menos 1. E o z está positivo e divide por 1. 1. Seria esse o vetor aí, diretor, e a gente já resolveria o problema. Ah, não estou conseguindo enxergar, como que eu faço? Isola e deixa na forma paramétrica, que fica mais fácil de enxergar, que seria pegar o quê? Ó, x mais 1 igual a lambda. Então fica x igual, passo menos 1 para lá, mais o lambda. Aí y igual, aqui como está negativo, o lambda fica negativo, e aqui como era mais 5 virou menos 5, passa para o outro lado mais 5. E z igual, passo 7 para lá positivo e mais lambda, sendo que esse lambda pertence aos reais, né? Aí, ó, que acompanha o parâmetro é o vetor 1, menos 1 e mais 1, tá? Aí, tendo o vetor diretor, a gente tira o módulo dele, que é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. 1 quadrado mais menos 1 quadrado mais 1 quadrado, que dá raiz de 3. Então, a gente tem que o versor, né, que é um vetor unitário que está dando a direção da reta, 1 menos 1 e 1, dividido pela raiz de 3. Agora, a gente pega a nossa equação lá criada, que vai ser o ponto P, vai ser o C, que a gente encontrou lá como sendo meio, menos 3 meio e menos meio. Aí a gente vai ter mais ou menos, aí o módulo R, que é o 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 2, vezes o versor T, que é 1 menos 1 e 1, sobre o raiz de 3. Então, a gente tem duas coordenadas, dois pontos. Então, a gente pode considerar o ponto P1 como sendo, aí a gente vai ter lá, ó, considerando o sinal de mais, seria meio, menos 3 meio e menos meio. Aí que esse raiz de 3 corta com esse raiz de 3, aí vai ficar 3 meio, multiplica lá dentro. Aí eu vou considerar o sinal de mais, permanece ali, aí fica 3 meios, menos 3 meios e mais 3 meios. Então, a gente vai ter aí 1,5 com mais 1,5, que dá 2. Aí, a gente tem menos 1,5 com menos 1,5, né? Que vai dar menos 3. E a gente tem menos meio com mais 1,5, que dá 1. Esse seria o ponto P1. E o ponto P2 seria fazer meio menos 3 meios menos meio, só que agora menos 3 sobre 2, menos 3 meios e mais 3 meios. Então, a gente teria meio com menos 1,5, ficaria menos 1. Menos 1,5 com mais 1,5, 0. E menos meio com menos 1,5, a gente tem menos 2. Então, são esses dois pontos aí que descrevem o diâmetro, aí as extremidades do diâmetro dessa superfície esférica quando é paralelo a essa reta. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!